Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais! Novamente junto com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa tarde a todos desta sexta-feira, 4 de julho de 2025. E o tempo está uma maravilha aqui no Mato Dentro, mas pela manhã, que frio! Frio gelado e úmido. Então, enquanto que está começando a aquecer lá no Rio Grande do Sul, vai ficar seco, né? Mas agora é a época da seca, mas está aquecendo lá. O frio está se deslocando aqui para o Sudeste, pelo amor de Deus. Tem gente que gosta de frio, eu não acredito numa coisa dessa. Para mim, né, especificamente para mim, ele me desmotiva, né? Tira o meu entusiasmo. Mas agora o sol veio, o Mato Dentro está muito bonito e eu estou muito entusiasmado porque nós estamos juntos ao vivo aqui em mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 4 de julho, feriado americano, não temos as bolsas, então é agora movimento só na segunda-feira, mas o Brandalize veio aí para contar como é que está a perspectiva da economia. Hoje é dia de arroz e feijão também, mas o nosso foco é o dólar. 5,40, hein? E o Belinello acertou mais uma. Aliás, ele só acerta, né? Maurício Belinello conosco explicando as providências que ele tomou. Ele fez travas acima de 6,30, alguma coisa assim. Uma coisa impressionante. E agora 5,40, né? É disso que ele vai falar, é disso que ele vai nos orientar, porque a palavra de ordem na economia, no dinheiro, é o dólar. Olhar o dólar. Política, aí eu vou perguntar para ele, né, se a política vai fazer o dólar subir. Essa é a pergunta que vale 1 trilhão. Daqui a pouco, portanto, com o Belinello. Agora, nós estamos falando de dinheiro e o tempo, né? Já falei que o tempo está frio aqui, até terça-feira vai ficar assim, o Sérgio Braga já vai nos contar como é que vai ficar o tempo, mas deixa eu chamar a manchete da revista Oeste, sobre geadas que estão levando mínimas próximas a 0 grau ao sul, continua lá, e também no Sudeste nesta sexta-feira. Para nós foi 8 graus essa manhã, mas que coisa chata, mas enfim, está acessando. E ontem, às 10 da manhã, olha o parreiral de uvas lá em Vacaria, lá é frio, hein, no Rio Grande do Sul, mas olha o que aconteceu lá em Vacaria, olha que imagem interessante. Registrar um fenômeno interessante que aconteceu hoje aqui. Isso já é 10 horas da manhã. Sol levantou um nevoeiro e congelou. Conforme ia levantando, ia congelando. Não é gelo, é flocos de neve. Vocês prestaram atenção. Daqui a pouco o Sérgio Braga vai mostrar mais um pouco. Mas teve neve. E lá nas cordilheiras dos Andes, os caminhoneiros ficaram presos naquela montanha de neve. Já. Daqui a pouquinho. Bom, já falei que feriado nos Estados Unidos, as bolsas estão com os preços de ontem, mas falando em tempo, vamos ao Sérgio Braga para saber como é que está São Paulo. Boa tarde, Sérgio Braga, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Sextou, João, com muito frio aqui na capital paulista também. Como você mesmo disse, né? Essa umidade deixa a temperatura bem mais baixa do que marca nos termômetros. Começou com 10, 11 graus aqui na capital paulista, nesse momento 17 graus, mas o frio continua, né? Isso deve continuar nos próximos dias. Manchete, inclusive, destaque da Folha de São Paulo, só que com uma observação. 20 graus nas próximas, ou até mesmo na próxima semana, no período da tarde. A Folha de São Paulo mostra que São Paulo deve ter manhãs geladas, confirmado isso tem acontecido. As tardes na casa dos 20 graus nos próximos dias, porque hoje não deve sair aí da casa, né, dos 17, 18, pode até chegar nos 20 graus, agora há pouquinho até abriu o sol um pouquinho aqui, mas já desapareceu, sumiu, tem muita névoa, o céu está bem encoberto e a umidade muito grande. Garoa
e, lógico, isso tudo derruba bastante a temperatura. Mas daqui a pouquinho a gente tem um servição completo do que acontece com a previsão para os próximos dias, nessa edição do Tempo e Dinheiro, uma tarde com temperaturas até agradáveis para quem gosta do frio, João Batista. Aprendi com os gaúchos lá da Serra Gaúcha que fundamental, Sérgio Braga, não é só estar encapotado como você está, é meias de lã nos pés. Estando os pés quentes, pé quente, a gente vai em frente. Com a bandeira que o Sérgio, que o Gleidson Ricardo vai mostrar para todos nós, a bandeira mais linda do mundo, a bandeira brasileira, que nos motiva a falar cada vez mais para nós irmos em frente, porque nós temos o apoio de quem sustenta o Brasil, que são os produtores rurais do nosso país. O Brasil vencerá, é a nossa mensagem desta sexta-feira, 4 de julho de 2025. Dito isso, Gleidson, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, 4 de julho de 2025. O sol está presente, graças a Deus, e já vamos aos destaques dos nossos especialistas, começando por ele, que tem, né, uma lareira ao fundo hoje lá no sul do Paraná, Flamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Sextou aí, João Batista. Mercadão, sextou, feriadão americano. Estamos no feriado americano, dia da independência. Mercado brasileiro da soja segue aí, nominal. Os níveis são iguais a ontem, nos valores em reais. Negócios hoje diminuiu o ritmo. E hoje é sexta-feira. Temos aí o mercado do arroz, do feijão, além do milho. O que vem com arroz e feijão? Produtor reclamando que está recebendo pouco, mas consumidor está comprando muito no varejo. Tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro. Hoje daqui de Antônio Linto, e chove nessa terra. O destaque é o frio, que está perdendo lentamente a força, e a secura, que vai tomando conta do país, que faz parte da época. Detalhes na previsão. Hoje o mercado não tem uma liquidez muito grande porque não tem as referências tanto de Chicago quanto de Nova York. Mas a gente tem a tela, inclusive, mostrando qual foi o resultado de ontem das negociações. Tem aí, Gleidson, coloca para a gente. O mercado acompanhou no finalzinho das negociações de ontem a alta para a soja de 0,12% a $10,55,50. Ontem, só segunda-feira, agora negócios em Chicago, milho recuou 0,18% a $4,20,25. O trigo também teve uma queda de 1,11% a $5,56,75. Em Nova York, o café perdeu 1,15% a 287,85. Negociações hoje em Londres, não aparece na tela, mas estão ali praticamente estabilizadas nos $3.569 por tonelada para o café robusta, alta de 0,51%, meio por cento de alta para o café robusta na Bolsa de Londres. O açúcar ontem a 16,37%. Olha só a estilingada do açúcar ontem, 5,07% de alta. O algodão a 68,43%, recuou 0,29%. Petróleo tem negociações eletrônicas hoje. O mercado acompanha Nova York com o WTI a $62,44 por barril, uma queda de 0,85%. O ouro, como sempre, acima dos $3.342, mais 2 por libra-peso, bem próximo da estabilidade. Portanto, só nas negociações eletrônicas, Nova York, petróleo e ouro funcionando, e as demais bolsas, inclusive com referência do café em Nova York, praticamente com negociações travadas. Só para poder lembrar mais uma vez, o dólar agora, ontem, recuou para as mínimas já registradas nesse período, hoje bem próximo da estabilidade também, R$5,40 mais 63. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, renova aí a máxima a 141.333 pontos, alta de 0,29%. Dólar estável, índice Bovespa, ações negociadas na B3 em alta nesta sexta-feira.
Bom, quanto ao mercado do boi gordo, negociações bem praticamente largadas. Ontem, os compradores saíram do mercado, o B3 também teve negociações ali apresentando variação positiva, mas um ajuste típico desse período, começo do mês também, nas negociações no mercado futuro. Hoje, o que acontece na B3 são negociações devolvendo parte dos ganhos de ontem. Subiu um pouquinho ontem, hoje já recua. Julho a 312,85, recua 0,33%. Agosto negociada arroba 319,20, 0,25% de queda. Setembro, arroba negociada 323,10, 0,45% de queda. Outubro, 331, 0,36% de queda. Mercado físico, hoje, apuração feita pela Scott Consultoria de 32 praças, 7 recuaram, demais apresentaram estabilidade depois da pressão desse início de mês. São Paulo, Barreto, Saracatuba, estável nos 305,50, já descontado a prazo, boi comum, 279 no sul da Bahia, no oeste da Bahia, a 280,50 no aprazo, norte do MT, 303,50. Daqui a pouco, mais informações sobre o mercado do boi gordo, com informações da Isabela Zavatti, direto do CPE, e também da Isabela Camargo, direto de Bebedouro, nessa edição do Tempo e Dinheiro. Mais informações daqui a pouquinho sobre o mercado de pecuária e muito mais nessa edição, João Batista. Você e as suas Isabelas, hein? Daqui a pouco ilustrando a nossa pecuária aqui com as Isabelas. Sejam muito bem-vindas, essas meninas fantásticas que defendem o agro. Sérgio Braga, daqui a pouco. E olha, agora é o momento tradicional que a gente faz aquela chamada para você ingressar no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. É um clube fechado, é um grupo fechado. É uma comunidade de 15 editorias, 15 grupos agrupadas ali, fechadas, né, para gente que está dentro do agro, que é especialista do agro, né, que não é paraquedista, voador, falando aquelas perguntinhas, não, só gente dentro do negócio. Qual é o negócio? O nosso negócio é o agro. Então, nós criamos uma comunidade, somos editores, né? Criamos uma comunidade com notícias específicas, boi, café, soja, arroz, feijão, e nesse instante, por exemplo, dessas 15 editorias, tem aqui a editoria de energia, a gente está tratando de petróleo, e agora o João Pedro, que é o nosso editor lá do clube, está informando que Argentina e Paraguai acabam de assinar um acordo para gasoduto bioceânico até o Brasil. Vem lá da Vaca Muerta, que é a central da Argentina, a refinaria de Vaca Muerta, tem muito gás, esse gás está vindo para o Brasil via Paraguai, é o gasoduto bioceânico. Quer mais detalhes? Entre lá no clube, você tem dólar, você tem gente comentando, conversando no seu nível. Então, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, nós estamos dando para vocês que têm interesse experimentar por 7 dias de graça. Você manda um WhatsApp para esse número, 199-9813-2915, e a dona Leia coloca você lá dentro. Aí você olha, claro que você vai ficar, né? É muita informação preciosa para você ter antes de negociar. Mais uma vez, Gleidson, o telefone para o pessoal anotar, mandar no zap. Quero ver, quero experimentar. 199-9813-2915. Muito bem, agora, imediatamente, as manchetes do agro desta sexta-feira, com base nas informações do Notícias Agrícolas, com Sérgio Braga. Frango CPEA, queda no mês de junho a mais intensa em 18 anos. Ovos, poder de compra do avicultor paulista avança frente aos principais insumos consumidos na atividade, milho e farelo de soja. Citro CPEA, preços da laranja caem 20% no mês de junho. Produção de verduras folhosas é afetada por chuva e frio no Rio Grande do Sul. Manga. São Paulo se consolida entre os maiores produtores da fruta no Brasil. E na sequência já vamos às manchetes internacionais e nacionais da política e economia. Sérgio Branco. No Metrópolis, Ucrânia tem pior noite de bombardeio em toda a guerra contra a Rússia, momentos depois de um telefonema entre Trump e Putin. No Metrópolis, Polícia de São Paulo prende suspeito de ataque hacker que drenou bilhões de reais via Pix. O homem trabalha em uma empresa terceirizada do Banco Central.
Revista Oeste, PT e PSOL votam contra a medida que aumenta a penas de réus primários por crimes hediondos. O texto estabelece que os condenados cumpram ao menos 80% das penas. No jornal o Globo, Toffoli homologa a proposta da União para ressarcir beneficiários vítimas do roubo do INSS. O ministro também determina a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam sobre as fraudes dos descontos indevidos. Da CNN, INSS, brasileiros vão pagar pelo roubo 2 vezes, diz líder do PL. Parlamentares criticam o acordo proposto pela AGU e homologado pelo STF para ressarcir vítimas de fraude. No Poder 360, PT gasta R$ 173 mil para impulsionar campanhas ricos versus pobres. Peças defendem taxação de bilionários, bancos e pets. Lula retoma discurso social no momento de maior desgaste político. No Poder 360, novos vídeos da esquerda chamam o Congresso de inimigo do povo. As peças geradas por inteligência artificial defendem a taxação BBB e intensificam o discurso de que os pobres pagam mais impostos que os ricos. E do Poder 360, União, PP e republicanos acionam o STF para manter decisão sobre IOF. Partidos integram o governo e têm 4 ministérios na esplanada de Lula. Outras 5 siglas também assinaram a ação. Da Gazeta do Povo, Fundação do PT lança curso para militantes dentro da Universidade de Campinas. No Jornal Globo, FAB prepara plano para corte de verbas, 40 aviões parados, 137 pilotos afastados e meio expediente. Departamento da FAB fez apresentação sobre planos para enfrentar contingenciamento e bloqueios de verbas da defesa. E faltará dinheiro até para gasolina e para a compra de aeronaves. De todos esses destaques, né, para a gente, que me atinge muito, porque é muito próximo da gente, aqui em Campinas, é saber que a Unicamp está sendo um antro de formação de militantes do PT com o nosso dinheiro. Me deixa irritado. Porque será que eles estão discutindo essa última manchete aí que o Sérgio narrou sobre a FAB, com os seus aviões parados? Nós estamos com todas as nossas capacidades sendo desmontadas por essa política incrivelmente ultrapassada, que é o socialismo, né? Dizem que o comunismo é a doença infantil do socialismo, mas é isso que o PT está formando lá dentro da Unicamp. Coitado dos jovens que estão lá dentro. Eu não quero acreditar que isso esteja acontecendo. Nós não podemos aceitar disso. Por isso que a manchete está dizendo que a oposição está reclamando. O jurista está apontando uma imoralidade. Claro, como é que o PT vai pegar o dinheiro público para formar militantes lá dentro? Mas olha, eu prefiro, e não tenha nenhuma ilação, por favor, não tenha ilação. Eu prefiro dar destaque à matéria legal, muito bacana, da jornalista Mônica Bergamo, ex-assessora de imprensa do PT, que ontem na Folha, de ontem para hoje, ela se preocupou em colocar essa matéria. Cientistas declaram emergência por risco de extinção do jumento nordestino. Por quê? Porque os chineses estão comprando todos os animais do Nordeste possível para fazer um colágeno chamado egial. Eles tiram o couro dos jumentos para fazer um remédio de rejuvenescimento na China. Os chineses querem isso daí. E os cientistas, 12 cientistas das universidades brasileiras, aí sim vale a pena estudar, estão declarando preocupação, estado de emergência diante da iminente extinção do jumento nordestino. A Mônica dá algumas informações que só restam 78 mil jumentos no país. Isso foi um dado levantado em 1999. Era 1,37 milhão de jumentos em 99, agora só restam 78 mil. Só na Bahia, nesses últimos tempos, foram abatidos 248 mil jumentos. Estou falando isso para mostrar para que serve a pesquisa, como é que também uma repórter, por mais da esquerda que ela seja, faça coisas muito úteis, e desautorizo qualquer ilação dessa matéria com o embate político que nós estamos vivendo. Certo? Certo. Então, vamos em frente.
Deixa eu seguir agora com o Sérgio Braga, porque aqui é Tempo e Dinheiro. Notícias em tempo real. Tempo hoje, Sérgio. Começamos pela previsão do tempo, mostrando que essa frente fria talvez seja a quarta e última onda de frio com essa massa de ar polar nesta semana, né? Semana que vem começa a esquentar um pouquinho, principalmente no Rio Grande do Sul, a partir de hoje, na parte da tarde. Esse é o destaque, inclusive, do IG, mostrando que a previsão do tempo, que o fim de semana será de temporais e até mesmo frio em algumas regiões do sul e parte do sudeste. Lembrando que também aqui na capital paulista, no estado de São Paulo, a umidade segue muito forte e isso tem derrubado ainda mais as temperaturas. A próxima manchete fala exatamente sobre o tempo, mostrando o que acontece nas negociações, não, no mapa, desculpe, falando em negociação, interferi um pouquinho aqui, mas a névoa nessa parte mais escura que a gente vê no mapa, é névoa úmida, ou seja, frio e com muita umidade nessa faixa que se estende do norte do Paraná, aliás, da região norte do estado de Santa Catarina, segue para o estado de São Paulo, parte do litoral, também Rio de Janeiro, Espírito Santo, e uma faixa que vai até o sul da Bahia até Salvador. Demais regiões, no verde mais escuro, são chuvas no norte do país e também as tradicionais chuvas para esse período na faixa leste do Nordeste, litoral, Rio Grande do Norte, também Ceará. Bom, a próxima manchete mostra exatamente sequência de dias na Metsul, sequência de dias com temperatura abaixo de zero, que continua e vai ser longa. Rio Grande do Sul, Santa Catarina tiveram uma temperatura negativa hoje pelo quarto dia seguido e serão vários dias ainda pela frente com temperaturas bem próximas a até mesmo abaixo de zero. Olha só o que aconteceu lá na Cordilheira dos Andes, inclusive mostrando que a temperatura segue no Cone Sul bem agressiva, bem abaixo de zero, com neve, lógico, tudo isso mostrando que até mesmo a Cordilheira dos Andes, no chamado túnel, né, que liga a Argentina ao Chile, muitos caminhões, tradicionalmente, nesse período, ficam parados por lá. Olha só esse vídeo que chegou também mostrando essa situação de caminhoneiros na Cordilheira dos Andes. Os caminhoneiros ficam presos nessa região ali, e muitos acabam tendo e enfrentando temperaturas abaixo de zero, lógico, muito mais do que isso, né? E geralmente isso acontece nesse período do ano. Mas olha só, ainda complementando aquele vídeo que o João Batista Olive destacou logo no começo dessa edição, olha em Vacaria, ontem, por volta de 10 horas da manhã, a névoa úmida, né, se transformou em gelo nos parreirais de lá e as árvores também. Dá uma olhadinha só. Registrar um fenômeno interessante que aconteceu hoje aqui, está acontecendo aqui em Vacaria, interior aqui de Vacaria. Isso já é 10 horas da manhã, sol, levantou um nevoeiro e congelou. Congelou, conforme ia levantando, ia congelando. Ficou muito interessante isso aqui, bonito de ver. Parece neve. Congelou pinheiro, congelou árvore, mato, o que tiver. Onde batia, congelava. Nevoeiro tipo nevasca. Abraço a todos. Geada, nevoeiro e nevasca lá no Rio Grande do Sul, em Vacaria. Nos próximos dias, inclusive do dia 13 de julho
agora até o dia 17 de agosto, a situação fica um pouco diferenciada em relação àquilo que a gente acompanhou agora, com essas chuvas, muita umidade. Esse mapa mostra exatamente a parte da região sudeste e também parte da região sul, com temperaturas mais frias, mas, no entanto, seco. O tempo muito seco, principalmente atingindo o estado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Paraná também, Mato Grosso do Sul, e, lógico, ali não aparece no mapa, mas o Paraguai também sendo atingido por essa frente fria, né, por esse frio, mas com muita seca a partir do dia 13 de julho até o dia 17. Isso vai dar espaço, portanto, à chuva, à umidade, a esse tempo mais seco. Vamos dar uma olhadinha também em tempo real o que acontece com o satélite NOAA, mostrando essa condição. Chuva só no norte do país, né, muita umidade na região sul do Brasil, principalmente no sul do Rio Grande do Sul, ali Uruguai, parte da Argentina também. Demais regiões do Brasil com o tempo mais firme e seco. Agora vamos acompanhar o que acontece nos próximos 7 dias com a previsão do satélite Cosmo e MET. Vamos lá? Bom, e vamos à previsão de amanhã, dia 5 até o dia 11, próxima sexta-feira, com muita chuva concentrada no litoral do Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte, faixa norte do Nordeste e também a região norte do Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste tem um tempo firme até o dia 6, próximo domingo. Dia 7, a temperatura continua baixa e o tempo fica firme em boa parte do país. A partir do dia 7, portanto, na próxima segunda-feira, uma nova frente fria entra pelo Rio Grande do Sul e fica concentrada também na faixa leste do estado, assim como boa parte da faixa leste do estado de Santa Catarina, se dissipando para alto mar essa chuva no próximo dia 9, quarta-feira. As chuvas seguem concentradas na região norte e na região leste também, litoral do Nordeste. Tempo firme no dia 10, próxima quinta-feira, e também no dia 11, próxima sexta-feira, em boa parte do Brasil. Bom, agora vamos direto à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho, saber da previsão do tempo para os próximos dias. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E temos aqui, ó, nos detalhes, aquela secura normal que aparece nessa época do ano, aqui de 4 a 8 de julho, e também, ó, se for pegar de 4 a 18, mesma situação. Nós temos o quê? A chuva ficando mais aqui no leste, ó, pode chover bem aqui no Recôncavo Baiano, entre Salvador e Aracaju e boa parte de Sergipe, toda essa faixa aqui da Bahia e da Cealba. Aqui no norte do Brasil, norte do Amazonas, Pará, Amapá e principalmente Roraima, grande parte do país tempo seco, de hoje até terça-feira. E aqui no sul, bem pouca chuva. Essa chuva aqui vai ser na terça-feira, segunda à noite, terça, mas não estou botando muita fé não. Talvez mais aqui na campanha, alguma coisinha de chuva, porque boa parte do Rio Grande do Sul é mais nuvens do que chuva. Quando a gente pega aqui os 15 dias, até o dia 18, ó, toda essa área aqui do país praticamente sem chuva, que é normal. Aqui nós temos a chuva se concentrando mais ao norte, alguma coisa aqui no sul, melhorou aqui a condição de chuva na região aqui do leste da Bahia, na Cealba, uma boa chuva vai manter o andamento muito bom da agricultura. E aqui também, ó, no sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba, e até o Elefantinho, entre Campina Grande e João Pessoa. Você vê que até pega aqui o semiárido do Pernambuco, uma parte dele, mas de todos os estados do Nordeste, Alagoas, Sergipe e o leste da Bahia são que estão numa situação muito boa, além do sul e leste de Pernambuco, mas completamente Alagoas e Sergipe. Essa área aqui da Bahia, no extremo nordeste de Minas e Espírito Santo também com uma boa chuva. Essa área aqui não bota muita fé não, isso aqui é mais nebulosidade do que chuva. Aqui em São Paulo também. Pode ter aqui, ó, nessa faixa aqui, principalmente entre hoje até o sábado ou domingo, depois já começa a secar. E é provável que daí uma outra frente lá pelo dia 12, 14, alguma coisa possa ter. E aqui no sul, essa chuva que está indicando aqui no sul, olha, um pouquinho vai ser na terça-feira, mais aqui no Rio Grande do Sul, e talvez lá pelo dia 18 ou 19 entre uma frente fria. Então essa primeira quinzena de julho é mais seca aqui no sul e continua frio, mas mais seca. A segunda quinzena que deve ter alguma instabilidade. Na Argentina, mesma situação. Quando chega aqui as anomalias, ó, de 4 a 18 de julho,
dá para ver que o sul do Brasil é que está com uma anomalia bem acentuada negativa. Todo o sul do Brasil pega o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraguai, Uruguai. Não dá para reclamar não, porque nós estávamos precisando realmente de tempo seco. Isso vai agilizar a parte dos plantios dos cultivos de inverno, andamento dos cultivos de inverno, as hortas comerciais, a terraplenagem e outras situações que precisam de tempo seco. Nesse sentido, agora é bem-vindo essa estiagem que está agora no sul do Brasil, que provavelmente começa a mudar o quadro a partir do dia 18, 20 de julho para frente. Aqui está dentro do normal, aqui um pouco abaixo do normal, aqui também, lá no norte mais acima, né? E aqui está uma situação muito boa, que a gente já esperava até nas previsões mais lá atrás, que em função da própria neutralidade fria e dos modelos estava indicando uma chuva melhor nessa faixa leste aqui do Nordeste, que por enquanto está se confirmando. E o frio continua, nos próximos 10 dias, toda essa área aqui do Brasil abaixo do normal. Hoje nós tivemos 3,9 abaixo de zero em São Joaquim, tivemos acho que 2 e pouco abaixo de zero, acho que foi em Soledade, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, chegou entre 0 e 2 aqui em Palmas. Aqui vai fazer frio com chance de geada na parte sul do Café de São Paulo e a parte sul de Minas, a princípio sem problema, entre os dias 6, 7, 8, 9, ou 5, 6, 7, 8, mas é aquela geada fraquinha, de 0 a 3, 1 a 4 graus, bem na baixada, onde não deveria ter lavoura nenhuma. Talvez um ou outro produtor tenha alguma sapecada, mas a imensa maior parte do café é sem problema, só frio mesmo. Continua madrugadas frias e tardes não tão quentes em toda essa região aqui do Brasil, pelo menos até segunda ou terça-feira. Aqui no sul vai ter um reforçozinho de ar frio, sábado tem temperatura negativa, domingo também vai continuar, então nós vamos continuar tendo aqui no sul do país temperaturas baixas, abaixo de zero, nesse sábado, domingo, segunda, terça, quarta e talvez quinta, principalmente aqui na nossa região, que mesmo para nós está bastante acentuado esse inverno por enquanto. Ele está muito bom para a parte da fruticultura. O frio também vai pegar um pouco lá a Bahia, a região serrana do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, boa parte de Minas, esfria um pouco também em Goiânia e Brasília. O frio perde um pouco de força ali no Mato Grosso do Sul, mas de maneira geral, até quarta, quinta-feira da semana que vem, está mais para frio do que quente. Então vai chamar atenção. E aqui no sul, as geadas mais fortes na área tradicional. Domingo e segunda pode ter uma geada um pouquinho mais ampla no Paraná, desde ali de Campo Mourão, Telêmaco Borba, pega Guarapuava, Palmas, avança em várias áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, geadas um pouquinho maiores ali no amanhecer de domingo, segunda e talvez terça-feira. Na terça e quarta, no Rio Grande do Sul, dá uma esquentadinha, mas depois esfria de novo. Está sinalizando que entre a segunda parte de julho e a primeira parte de agosto, a gente vem a ter alguma entrada de uma ou duas massas frias mais consistentes. Acompanhe aqui nosso canal, não deixe de dar um like no Tempo e Dinheiro também, e um bom fim de semana a todos. Coutinho é o cara, né? Mano, que show, né, cara? Ele entende, né? É um engenheiro agrônomo, mora no meio do frio, lá nas montanhas, gosta de frio. Eu não. Não sei como é que ele consegue viver lá, mas está dando essa informação para a gente, vamos nos conformar. Depois, na segunda quinzena, aí é só seca, seca, seca. E aí a gente vai ficar olhando o Coutinho, esperando as chuvas lá para 15 de setembro, quando setembro vier. Olha, hoje eu estou recebendo as informações dos nossos amigos membros aqui do Clube do Tempo e Dinheiro, lá do YouTube. O Vanderlei, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, está falando que ele mora no assentamento Ajuda, lá em Rio Brilhante. Sabe, tá, o sobrenome Vanderlei. Nome, localidade, dá a informação certinha. Ele está falando que está um frio danado lá em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Já o Fernando Bringuete diz, verão voltou, 16 graus. Onde, Vanderlei? Fernando, onde, Fernando Bringuete? Onde? O Vanderlei Carlos Amadeias põe o nome direitinho e tal, dizendo que lá em Erechim, 11 graus agora, geada nas baixadas. Em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, o nosso amigo Erni Osvino Pinot está sempre presente com a gente aqui. Nesse instante, sol, mas continua frio. Vamos em frente mesmo assim, diz o senhor Erni. O Misael Manuel da Silva, de Porto Belo, está garoando lá, mas mesmo assim, apesar do frio, o Brasil vencerá. Isso que é bacana. O pessoal não se entrega, não se verga. Clélio Montini, céu de brigadeiro hoje no oeste do Paraná.
Fabiana Silveira, nossa amiga Fabiana de Piratini, lá é frio, hein? Agora 14 graus, sol entre nuvens, bom final de semana com saúde e paz para todos nós. Deseja a minha amiga Fabiana Silveira, Delmar Resdorfer Bandeirinha, boa tarde. E o seu José Ruiz, Novo Biratã, no Mato Grosso, lá em cima. Noites frias lá em cima, hein? Mas agora ensolarado, 29 graus. Está aberto os comentários aqui do nosso chat do YouTube. Mandem ver, conversem entre vocês, porque é assim que a gente vai se entendendo. Aliás, o Gleito está com uma manchete que saiu agora, da Folha de São Paulo. O Alexandre de Moraes, olha o que ele determinou sobre a questão do aumento dos impostos decidido, desejado pelo Lula. Moraes, diz a Folha, determina a suspensão dos 2 decretos, tanto do Lula quanto do Congresso. Ele está querendo mudar o nome dele para Salomão, né? Ficou no meio termo. Mas o ministro Barroso já disse que o consenso é a melhor saída, aspas, porque se não for possível, a gente decide. Para que Congresso? Para que votar? Para que a decisão dos deputados e senadores? Eles ali decidem. Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Vou para o intervalo e daqui a pouquinho, Vlamir Brandalize com Lareira ao fundo. E vamos em frente. Então, mas o que me chama a atenção, viu, Ademir, é que ele foi desenhado lá na Coreia do Sul, pensando aqui nos produtores do agafe do Brasil. Então, assim, ele é voltado, foi desenhado para isso. Ele tem uma maleabilidade, ele torce bem dentro dos canteiros e tem várias marchas. Esse é o diferencial do seu trator? Sim. Os tratores LS, cada cavalagem é o tamanho do trator. A gente não tem um trator superdimensionado com motor pequeno, não. O trator de 62 cavalos é uma estrutura para ele. O trator de 80 cavalos é uma estrutura para 80 cavalos. O trator de 25 cavalos é uma estrutura para ele. Cada um feito para a sua cultura, cada um desenvolvido para a sua cultura. Então venham conhecer os tratores da LS, tecnologia sul-coreana. Coração brasileiro. E vamos em frente. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? Mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. (4 de julho de 2025, daqui a pouco nós vamos lá no homem da lareira, o homem do frio, que é o Vlamir Brandalize, para comentar os preços, mas antes eu quero situar como é que está o mercado. Parou ontem, né? O Sérgio já deu destaque para o açúcar, que subiu 5% ontem, o cafezinho só cai, mas o nosso foco agora é a soja, Gleidson. A soja parou ontem a 10,55, certo? Parou isso. Já é o vencimento agosto, viu, pessoal? Opa, mudou lá pulou o contrato, agora não é mais julho, agora é agosto, 10h55, parou ontem, às 5 horas da tarde, né, mais ou menos isso, final da tarde de ontem, com alta de 1,25, 10h55. Assunto para Vlamir Brandalize,
Já, já. Deixa eu até anotar aqui, porque é isso que eu vou perguntar para ele. Vamos aos 4 principais vencimentos, Gleidson? Olha aí, ó. Travou a imagem. Eita, nós. Agora vai ser duro, hein? O Sérgio comanda já já. O julho 10,56, agosto 10,56 também, setembro 10,41 e novembro 10,49. E na B3, agosto 23,24, setembro 22,93, novembro 23,10. Voltei, Gleidson? Opa, tô aqui. A internet, vou te contar, dizem que é fibra, blá, 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 blá. Tá bom. Ok, vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Tarde. Ué, você apagou a lareira? Deixa eu ver a lareira. Mostra aí. É um privilégio, hein, cara? Tá quentinha? Não, aqui tá quentinho, João, né? Só para esclarecer para o pessoal, né? Nós estamos aqui no sul do Paraná, a mais de 1.100 metros, a mais de 1.100 metros de altitude a nível do mar. É uma região tradicional de frio, né? Uma região que tem geadas, é frio. Não é tão frio que nem lá do Coutinho, né? Mas o nosso sul do Paraná aqui é uma região bem fresquinha, né, João? É uma região de batata, né? Que batata gosta de frio e temperaturas à noite amenas. Nós temos vários produtores, temos aqui um grande produtor só para situar, né? De kiwi. Temos produtores de frutas de caroço, de ameixa, de maçã. Tem um produtor aqui que exporta para morango, para a Europa, João. Então, é uma região tradicional da parte de frutas, que é uma região de pequenos produtores. E eu estou no meio desse povo todo, né, João? Só que eu estou na área de soja, de milho, de trigo, de culturas maiores. Então, eles são produtores da área de produtos menores e eu estou no meio do povo. É o cerco dos ucranianos, João Batista. E hoje está um dia aí fora que o Brasil inteiro, se viesse um baiano, que nem eu gosto muito da Bahia, esse mês passado eu tive 3 vezes na Bahia. Eu vejo um baiano aqui, acho que é o Armagedon, né? Porque a temperatura aqui à noite, mesmo no verão, que chega a 12 graus. E hoje, agora nós estamos aqui à 1 da tarde, a temperatura está 7, e agora à noite vai estar 3. E daí tem que funcionar uma lareira, né, João? E você ligado na internet, falando também para a Bahia, já que você falou para a Bahia, o meu amigo João Santos, seu amigo também, de Iraquara, Bahia, está na estrada nos assistindo no celular, cara. Olha que maravilha. Você está com a sua internet bufando aí, eu que estou aqui balançando, e o João Santos está lá na estrada. De onde que é, João? Não, Iraquara, Bahia. Iraquara, está na estrada. Olha que beleza. Olha, João Batista, eu estava conversando agora pela manhã, o pessoal ali do Luiz Eduardo Magalhães, já que estão falando em Bahia, e o produtor me falando que estava colhendo 120 sacas de sorgo por hectare, João. O sorgo virou a nova moeda brasileira aí. Só não cai o governo porque o agro vai muito bem. E sabe quem esteve aqui conosco visitando Notícias Agrícolas? A dona Carminha Mício, né? A mulher símbolo do avanço da agricultura brasileira, a resiliência da mulher brasileira personificada na dona Carminha Mício, foi homenageada aqui em Campinas, no evento do agro. Você esteve com ela aí, né? Aí na Luiz Eduardo, não é isso? Não, a Carminha e o Celito, sim, eles moram no meu coração. Eu tive o privilégio de dormir na casa deles, João Batista. Então, veja como é que é o negócio. Você é de dentro, então. Quando o cara entra na cozinha é porque é da família já, né? Não, eu sou de casa, eu tenho que agradecer. Eu fui muito bem recebido pelo pessoal do Mício. E eles são um símbolo do Brasil, né? Porque o Celito é um guerreiro, né, do agro, é um guerreiro das sementes, da semente melhorada, da melhorar a produtividade, é um guerreiro da soja, e agora é um guerreiro do sorgo, né? Ele já conseguiu colocar, eles estão com sorgo aí também espetacular.
E o Brasil tem que buscar os espaços, né, João? Porque o sorgo, como tem a guerra comercial, os Estados Unidos é o maior produtor, o maior exportador mundial de sorgo, a China é o maior importador. Eles estão na briga e vão continuar na briga deles lá, mas nós temos que aproveitar a oportunidade, porque a China precisa de sorgo, né? Então, e hoje eles têm condições, e o Brasil tem condição de atender esse mercado, e vamos em frente, né? Que nem você fala aí, né, João? Só para deixar bem claro para os nossos telespectadores, vocês precisam conhecer melhor a dona Carminha Gato Bicio. Família Gato, dona Carminha veio da família Gato com 2 T's. Né? Eles são aqueles pioneiros que vieram, né? Do Rio Grande do Sul, sabe? Que é um caminhão, tendas de plástico. E aí fizeram um império. Lá em Luiz Eduardo Magalhães, a Sementes Oilema. A dona Carminha é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, está liderando as pesquisas. Ela tem uma força, cara, que eu fico impressionado. Né? Mas vamos em frente. Nossas homenagens à dona Carminha, portanto. Aqui, Vladimir, vamos falar de mercado. Estados Unidos, feriado. Feriadão. É o dia deles, né? E o mercado parado. João, eu tenho o privilégio de fazer o aniversário na véspera do aniversário dos Estados Unidos, né? E eu tenho o privilégio de as maiores cotações da história da soja ser no meu aniversário. Então, ontem o mercado da soja também teve leve alta, né? Na semana ele recuperou, é tradicional. Em função de que o Trump aí está anunciando várias medidas aí apoiando o agro, né? Porque o agro americano é republicano. Então, isso é importante para o mercado de Chicago, né, João? E hoje, se eu não estou enganado, o pessoal me falou lá que eles estariam numa feira em Iowa para anunciar mais medidas de apoio aí, o pessoal do uso do etanol. Então, é o agro, né? O agro mundial, o agro que ajuda a parte da energia renovável. E ontem o mercado fechou positivo, hoje não tem mercado em Chicago, é aniversário da independência americana, e estamos aí no mercado brasileiro igual a ontem. Então as cotações hoje não tem novidades, mas é igual a ontem. Mas fechando uma semana, João, semana boa, a semana melhorou, as cotações estão melhores aí, tanto no balcão do produtor, tanto ao lote no porto, o produtor está vendendo e aplicando no mercado financeiro, porque o produtor hoje ele não pode ficar só dentro do casulo, né, dentro da propriedade, ele tem que entrar no mercado financeiro, tem que entrar no mercado de barter, no mercado de opção, ele tem que seguir o que você e o Bellinello falam no curso de comercialização do mercado futuro. Ou seja, o produtor ele tem várias alternativas, né? E as várias alternativas dá a condição do produtor ganhar dinheiro, né, João? E fazer a lavoura com rentabilidade e qualidade. Então, isso é importante. E hoje é feriado americano. Feriado americano é tradicional. E é um dia de paradeira quase global, né, João? Então, se não dá para ganhar dinheiro, pelo menos dá para mitigar, né? Evitar as quedas bruscas. Daqui a pouco com o Bellinello eu vou falar de dólar, vou falar de café, mas aqui para nós, soja, 10,56, Branda. Depois para novembro cai, mostra aí de novo, Gleitz, cai aqui, 10,49. Está praticamente estável, né? Assim mesmo. Por que cai na frente, setembro e novembro? É a colheita da safra americana. O que indica isso daqui para frente, Branda? Olha, João, aqui você mostra aí, o nosso número é só até novembro, né? Mas o que a gente tem que comentar é o julho 26. O julho 26 voltou aos $11. E a recomendação é acima de $11 e tem chance de o mercado fazer 11,10, 11,20, começar a aproveitar e fazer opção. Porque o mercado acima de $11 é interessante para o produtor. Porque o setembro, que é o mês mais baixo, ele fechou ontem, né, o último dia do pregão americano, 10,41. Ele fechou acima dos 10,40, é uma posição muito boa. E nós temos que lembrar, a safra americana está andando bem, João. Então, não precisa esperar milagre. O milagre é garantir mais de $11 no safra 26. Tá. Que 26 é ano de eleição, né? O julho 26 está 11. Quanto que está o setembro 26? O setembro 26 está perto de 11 também. Então,
As posições estão boas, tem que olhar quanto que custa essa opção para garantir esses números. Porque o produtor fica sempre pensando, não, o mercado vai só subir. Não, tem que aproveitar o momento interessante. Nós já tivemos no julho 26 acima de 11, voltou acima de 11, há a possibilidade de seguir segurando esse 11, mas não há falta de soja no mundo. O Brasil vai plantar mais, isso nós temos que alertar o produtor. O produtor de arroz esse ano vai plantar mais soja e menos arroz. O produtor de milho do sul vai plantar mais soja e menos milho. E nós vamos ter uma grande safra de soja, é isso que importa para o produtor. E o produtor tem que aproveitar para ir garantindo cotações que dê lucro, né, João? É isso que é importante. Então, assim, quando bater 11h10, 11h20, tem que ligar para o Fernando Sofiati. Põe na tela aí, Gleidson, o telefone do assessor de investimentos da G-Trade, ligado aqui, nosso parceiro do Tempo e Dinheiro. O telefone está aí, ó, 19971108610. É um telefone para você ligar de grátis. É de graça e de grátis. Fernando, quanto custa para a gente segurar 11h10 para julho de 2026? Quanto custa para a gente assegurar 11h20 para agosto? Por aí, né, Branda? Quanto custa? Porque Exatamente. O pulo do gato é o prêmio. E não pode deixar, digamos, para segunda-feira, terça-feira. Não dá, porque tem aquela história, fora do dinheiro, dentro do dinheiro e no dinheiro. O dinheiro é muito caro. Você acha que o outro lado é bobo? Porque o outro lado também está no risco. Eles não sabem o que vai acontecer. Então, por isso que um vende, outro compra. Então, assim, você tem que comprar a sua posição. Olha, nós estamos falando de julho 25, para você comprar julho 26. O prêmio tem que ser baratinho. Eu não sei quanto está o prêmio agora, mas tem que ligar para o Fernando. Fernando, fala aí. O João Batista mandou eu ligar para você. Liguei, pronto, fala aí. Né? De repente dá jogo. É isso, Brandão? Exatamente, João. É isso aí mesmo. Tem que aproveitar. Nós vamos falar do milho na sequência, mas o milho é um exemplo que nós vamos dar aí de situação. A soja agora é uma soja de comercialização no segundo semestre. Nós estamos no segundo semestre. O produtor que segurou agora a soja é um produtor mais capitalizado, então não é um produtor que está precisando vender a qualquer momento. A soja nessa semana começou mal e agora está terminando bem, então tem oportunidades e para frente vai ter oportunidades. Então o mercado em si, o produtor tem que aproveitar todas as alternativas, João. E eu estou colocando aqui porque tem 3 que estão falando aqui. João, aquele meu rádio ali no fundo, dizendo, vê como é que o pessoal interfere, ele mexe com o programa, né, o povo. Tem 3, agora entrou o 4. E aquele teu rádio no canto ali, perto da maquininha antiga de costura. Aquele rádio ali era do meu bisavô. Nossa. E ele conseguiu com um alemão que veio da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Fugiu do Hitler, João. Ó, aquele rádio era o Hitler, era para ter tomado ele. Mas com a informação do radião, o seu bisavô FAP te pegou e falou, ô louco, tchau. Informação é tudo, cara. Ó, pessoal, assim, a gente tem um maior prazer. O Brando tá aí. Ele não tinha que estar aí, ele tem a vida posta, tá lá com a família. Ele entra aqui para falar para vocês, ó. Julho 26, daqui a um ano, se tiver 11h10, pega. Gleidson, vamos botar os 2 telefones que você botou aí. Esse primeiro é para saber quanto custa o prêmio, é da corretora, é da G-Trade. Está lá o Fernando, que é nosso assessor lá dentro. Então, 19971108610. Liga para o Fernando. O outro telefone, anotaram? Canetinha na mão. Esse outro telefone é para você entrar no clube, né? Conversar com as pessoas, trocar informação e saber dos prêmios nos portos. Hoje tem prêmio, Bruno? Não, hoje o pessoal não apontou prêmios. O mercado de Porto segue com os números de ontem, João. E em função do que tem que girar, né, balcão. Mas hoje, nominalmente, não tem prêmios sendo praticados. Então, não dá para nós comentar nos prêmios efetivos, porque sem Chicago não tem base. Então, não dá para trabalhar. Mas o pessoal de Porto aponta que a segunda-feira vai abrir muito parecido como foi ontem. Então, os prêmios muito fortes aí, né, dos indicativos, os prêmios de... Só para dar um spoiler, né?
O prêmio de julho, o comprador 115, 120, o prêmio de agosto 130, 135, setembro 150. Hoje de manhã falando que o pessoal que faz negócio me apontando que fechou negócio a 160 no prêmio de setembro. Tadinho. Então, o prêmio segue forte, né? O porquê, João? Porque a China continua comprando muito forte no Brasil e ela está jogando de frente com os americanos, porque ela está esperando agora esse 4 de julho, né? Hoje o Trump vai anunciar muita coisa de sucesso e tal lá nos Estados Unidos. E os chineses estão esperando aí para a semana que vem começar a voltar a negociar. E a semana que vem o mercado já acredita que a China volta a comprar dos Estados Unidos, porque as negociações devem andar, porque um depende do outro, né, João? Isso não existe como separar os dois. Mas hoje eles continuam mantendo prêmios muito fortes. Tá bom, então tá. Nesse telefone que está aí na tela, 19998132915 é o segundo telefone, aí você entra no clube. Aí você faz através do telefonema, você fala também, você pede todo tipo de informação, porque quem vai atender é a dona Léa da Luz e a minha neta, Júlia Olive. Você fala com ela, eu quero falar para o João Batista, manda o recado, a Júlia me informa. É a minha secretária, a minha secreta. O Renato Gaúcho, que daqui a pouco, às 4 horas, vai vencer. Ele não tem a filha dele como secretária, ele tem a minha neta, a Júlia Olive. Então, lá com o pessoal do Flu, fala com a filha do Renato Gaúcho. Eu comigo aqui é a Júlia e a dona Léa da Luz, a esposa do Davi da Luz, que formam um conjunto de pessoas interessadas em te ajudar a você sair do risco, sair da escuridão. Você tem 3 caminhos, certo? Tem 3 caminhos, né, Brando? Ou você opera na Bolsa, ou você entra no clube e toma informação para saber dos prêmios, ou você não faz nada. Aí você não fazendo nada, é uma decisão. Só que aí o chinês, pega a mais-valia para ele, pega o lucro para ele. Você tem que escolher. Brandaliz, está certo o que eu falei ou não? Olha o telefone aí. Experimente e entre no clube. 199. Não, João, está totalmente certo. 7 dias grátis. Então, passa a régua que nós já estamos atrasados. Vixe, Maria, o tempo passa, dizia o Fiore. Vamos lá. O tempo passa, está tudo atrasado, mas agora eu tenho três, entrou 3 aqui no celular. Do pessoal dizer, o João Batista e tal. Eu já tinha conversado com o pessoal aí da estrutura nossa, né? Do pessoal de base, Davi, Gleison, todo mundo aí. E eles estão falando, tem que fazer a festa junina, o 4 de julho do ano que vem. Aí, Antônio Lito, João Batista, e eles estão falando assim, o João Batista tem que pagar a van que vem aí de Campinas e traz todo mundo. Mas vai ter pinhão? Não, vai ter pinhão, vai ter quentão, vai ter festa, vamos passar para o Brasil inteiro. E se der tudo certo, que a gente tem saúde para isso, né, João? Porque a semana que vem eu tenho meus check-ups, todo mundo já tem acompanhado, claro. A minha saúde tem evoluído, mas estamos o ano que vem vamos estar fazendo daqui o 4 de julho, João. Vamos fazer. Você sabe que você não é só querido, né, mas você é necessário para nós. Então não enche o saco não, hein? Não vem inventar não, hein? Tá louco? Viu? Vamos falar de milho? Vamos lá, toca aí. Põe o preço, Gleidson, para depois a gente falar da Carla. Falamos da Carminha, agora vamos falar da Carlinha Mendes. O milho, 4,32 para julho, 4 dólares e 32 o bucho para ontem, setembro 4,20, dezembro 4,37, março 4,53. E aqui no Brasil, sem Chicago, está no vermelho, né? O milho na B3 base Campinas, a saca é de 60 quilos para julho, 62,42, setembro 62,45, novembro 66,59, janeiro 71,52. Para onde vai o milho, Vladimir? Olha, João, no mercado brasileiro é safrinha grande, né? Então, até agora há pouco eu estava conversando com um vizinho meu aqui, que planta também no Mato Grosso. Estão colhendo em ritmo acelerado, o produtor me falando aí que a média da produtividade desse ano está sendo 10%, 15% melhor do que ele esperava. É muito milho chegando e a B3 hoje, sem Chicago, sem um apelo efetivo de um dólar mais consistente,
ela está seguindo a lógica do mercado brasileiro da colheita da safrinha e ganhando ritmo, né? Então, a B3 aí está com leve queda, mas ainda está interessante, né? Porque se você lembrar, aí algumas semanas, meses atrás, eu comentava que havia ambiente para o milho da safrinha cair abaixo de R$ 60 na B3. Por que ele não tá caindo? Porque tem fator externo de déficit mundial de milho, e hoje eu não vi ainda se o Trump anunciou, eles estariam numa feira em Iowa, o pessoal de Iowa tá de me passar aí a informação, em que vai anunciar aí que vai estimular a demanda de etanol americano e vai precisar mais milho americano para a produção de etanol. Então, o mercado em Chicago, ele está mais firme. No mercado brasileiro é normal, ele está mais fraco, porque o dólar brasileiro também anda bem frágil, né? Perto de 5,40, né? Então, o dólar está baratinho. E automaticamente a B3 tem duas situações para avaliar hoje. Ela tem o dólar que está barato aí, 5,40, e tem a colheita da safrinha todo vapor e uma safrinha grande está chegando. Então, esse é o ponto do milho nesse momento. Lá no mercado de Chicago, se a gente olhar, ontem fechou ele em leve alta. A boa notícia é que ele não perdeu os 4,20 de suporte ontem, e ele continuou olhando 4,70, 4,80 lá no julho 26, e ambiente do milho pegar perto dos $5, João, para milho julho e setembro 26, que é a safrinha brasileira. Então, acima de $5, julho 26, quando chegar, é aquela dica. Aproveitar, fazer opção para garantir, porque o mercado é um mercado que flutua. Para o produtor fazer renda, né, João? É isso que a gente está dando a dica. Mas $5 lá em Chicago, a gente concentra o milho brasileiro na B3, base Campinas. Aqui está vermelho hoje. Olha a manchete, tá vermelho. Daqui a pouco você vai falar, daqui a pouco você volta com essa cotação, Gleidson, porque eu quero a manchete da Carla Mendes, que ela botou um furo ontem no Notícias Agrícolas. A menina é terrível. Caos logístico. Olha, as montanhas de milho voltaram, o Vlamir Brandalini. Montanhas de milho a céu aberto obriga o produtor a vender mesmo com pressão da colheita. O que você acha disso aí, Vlamir? Esse é o problema, que é o milho do balcão, que a gente tem visto, né? Os produtores do norte do Mato Grosso, lá, ó, o Moacir reclamando que o milho foi a 37, 38, porque tem essas montanhas de milho. E o pessoal que vai ter que embarcar esse milho em setembro, outubro, novembro, ele cobra 3, 4% ao mês aí de carregar esse estoque. Então, isso é um fator que pressiona, né? Então, isso já era esperado. A gente já vem falando isso desde fevereiro. Se a gente voltar lá em fevereiro, o milho do Mato Grosso em fevereiro dava condição de 56 a 62 reais. E hoje está 37, 38, 40, 42, depende da região. Mas é um fator aí que é depressão da oferta, né? Não tem armazém. Quando coloca milho a céu aberto, principalmente quando o Coutinho fala que em setembro vai começar a chover, esse milho tem que sair antes de setembro dar esse céu aberto, né, João? E é um problema. Isso esse dinheiro se esvai, o produtor não ganha e o mercado financeiro ganha. Gleidson, põe de novo aí a cotação B3 do milho. Ó, então, assim, ó, em fevereiro a gente estava gritando, o Vlamir, o Belinello, então, até desistiu. Falou, chega, não aguento mais. Por quê? Porque estava em 82 e o Vlamir falando, vai descer, é muito milho, vai descer, é muito milho. Quem foi na B13 e travou, fez a put? Claro, tem que comprar um prêmio, pagar ali. Mas pagou 5% do valor da saca. Ele está com milho hoje a 82, Vlamir. E o mercado... 82, cara. É 20 reais, cara. E o mercado de setembro, né, que era o mês que a gente sempre batilou, que é o mês mais forte, né, e o julho, tá dando 20 reais de diferença. Então, mesmo que gastou 5 no contrato, que é um contrato caro, vamos dizer assim, friamente, João, tá sobrando 15, né? Pois é. Põe de novo o telefone do Fernando Sofiati para o cara ligar de graça. Pergunta para ele quanto custa um prêmio agora para pegar a subida, porque agora é para subir, né? O telefone é 19971108610. Vale a pena participar da alta, Vladimir? Não, a alta vale porque
Os fundamentos do mercado mundial é de déficit mundial de 32 a 35 milhões de toneladas. O déficit da safra nova 25, 26 é de 10 a 15 milhões de toneladas. Há um problema grave na China, tem inundações em grande parte de lavouras. A China está sofrendo com muita chuva. A Índia está sofrendo com muita chuva, então vai ter problema na safra do leste, da Ásia em geral. E com isso, quando passar essa temporada, a gente vai ver que a safra daquela região vai ser menor e o mercado vai ser mais comprador, né? A safra americana vai bem, a safra americana está bem, não tem problema nenhum, mas o global é de déficit, João. Tá, o tempo já estourou, o chefe está bravo, ainda temos que falar de arroz e feijão, daqui a pouco vem o Belinello com o dólar. Branda, vamos pular para o arroz. Mercado do arroz com Branda Lise. João, o arroz está bom para o consumidor, né? Esse é um apoio para o Lula, que nem dizia no presidente, porque o arroz está barato, tem arroz de R$15 a 35, dependendo do interesse do comprador. Muito arroz promocional de 16, 17 a R$22, o pacote de 5 quilos. O arroz brasileiro, nesse momento, é o mais barato do mundo, novamente. E está girando. O supermercado nos aponta aí, que a gente também atende alguns supermercadistas, na área de análise, eles estão falando que estão vendendo mais que o ano passado, vendendo mais que o ano retrasado, está vendendo mais arroz. Mas no produtor é ao contrário, a situação é complicada, não está girando muito no produtor. O preço ao produtor está fraco nos menores níveis do ano, né? Ele foi ao fundo do poço agora em junho, começou julho dentro do fundo do poço. Hoje é arroz ali na região da fronteira oeste. Vamos pegar a Uruguaiana, o maior produtor do Brasil de arroz no município. Hoje arroz comercial, aquele 58 inteiro, que é para arroz branco, varia de 62, 63, com pouca pressão de compra e mais pressão de venda. Arroz paparbo, papabilizado, R$57, arroz baratíssimo. O arroz está mais barato que o milho, João Batista, só para dar uma ideia. Hoje seria mais interessante usar o arroz para ração do que o milho. E o mercado fraco, né? Um mercado fraco para o produtor, porque não tem, a indústria não consegue carregar estoque. O juros brasileiros hoje para a indústria é de 25% a 30% ao ano para carregar estoque. A indústria recebeu muito arroz do produtor e está trabalhando, está vendendo bem. Só que isso demora meses, né, para dar uma equalização da situação. A exportação brasileira está fraca porque o dólar veio a 5,40 e daí desestimula, complica a exportação, né? Porque dólar a 6, 6,20, 6,30, exportaria muito mais arroz. Hoje a 5,40, 5,41, quase inviabiliza a exportação de arroz e começa a facilitar a importação. Veja como é que nós estamos, João. Numa situação de sinuca de bico no arroz. A sinuca de bico nos dá sinal que vai ter queda de área de plantio no Rio Grande do Sul, vai ter queda de área em Santa Catarina. Os estados centrais que entraram no arroz nesse ano vão fugir do arroz. E o ano que vem nós vamos plantar muito menos arroz e a figura do arroz muda todo, né? Porque o arroz é um produto de demanda nacional, né? E o governo esse ano deixou o produtor de arroz a ver navios, João Batista, daí não tem sustentação no preço mínimo, e o ano que vem nós saímos de uma super safra de arroz esse ano, e o ano que vem talvez falte arroz. Pois é, atenção pessoal lá do Rio Grande do Sul, da BR-153, São Pedro do Sul, daqui a pouco nós vamos falar com o Thiago Scheffer, o Sérgio vai falar com eles, nós estamos com a programação atrasada, viu pessoal, vocês vão entrar ao vivo, mas dá um tempo aí, porque nós temos que passar aqui a economia. Já já a gente abre espaço para vocês aí falarem, porque tem arrozeiro também no meio de vocês. Não tem de onde escapar. O produtor gaúcho está enrascado. Mas daqui a pouco a gente volta, vai lá para São Pedro do Sul. Só, aguarde aí. Deixa eu falar do feijão agora. Mercado do feijão com o Vlamir Brandalize. Feijão está batendo recorde de demanda e, ao mesmo tempo, está batendo recorde de baixa no produtor, né, João? Final de junho fechou com cotação baixa o produtor. Começou agosto, agora julho, com cotação ainda baixa ao produtor, porque ó, o gargalo do empacotador, João, ele olha o mercado financeiro, né? O mercado financeiro, para ele, hoje, entre a 15% da Selic mais o juro do banco, é 20% aí de baixa, né? De custo, né?
Então, o mercado do empacotador, ele está esperando a venda dessa semana, agora, dessa virada de mês. O salário do mês de junho está sendo pago agora. Vai girar bem, está girando bem, a gente tem visto aí com o varejo, para as reposições semana que vem. Talvez a semana que vem o mercado do feijão comece a dar os primeiros sinais de reação. Mas até agora ele veio muito calmo. O mês de junho foi o mês mais fraco do ano do feijão, em função de que tem uma safra normal, mas o dinheiro está custando caro e ninguém quer carregar estoque, né, João? Esse é o problema. E a semana que vem talvez o feijão passe a começar a sair do fundo do poço, começar a ter primeiras reações, mas ele está fraco. Mas a boa notícia para o produtor é que a demanda está aquecida. O pessoal está comendo arroz e feijão por causa do frio, aí, o calor, a temporada, né, de inverno, que esse ano está mais forte. Então está tendo boa demanda de arroz e feijão. E isso deve começar a melhorar aí depois da metade do mês de julho em diante. Muito bem, olha, informações em tempo real de arroz e feijão, nós temos uma editoria específica lá no Clube do Tempo e Dinheiro, arroz e feijão, Branda Liz mandando informações, o João Pedro atualizando as cotações. Entre no nosso clube, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, 199-9813-2915, 7 dias grátis para você experimentar e comprovar o que eu estou dizendo. Branda, obrigado, bom final de semana, vai tomar seu vinho. Ainda não, João Batista. Estamos cheios de serviço aqui hoje. Um grande abraço a todos. Até segunda-feira. Um abraço, João. Tá bom. Eu vou para as cotações dos hortifrutis com o Sérgio Braga, mas já o Belinello já pode conectar. Belinello, entra aí para a gente falar do dólar. Primeiro, as cotações dos hortifrutis com o Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com apoio da LS Tractor, apuração feita pelo CPE, começamos pelo preço do leite pago ao produtor no estado de São Paulo, captado no mês de maio a R$ 2,73, mais 33 o litro. Ovo branco na Grande Belo Horizonte, a caixa de 30 dúzias, a R$ 168,50 CIF. Cenoura verão a lavada ao beneficiador em Brasília e região, a caixa de 29 quilos, R$ 10. Tomate italiano 3 ao produtor, caixa aberta em Venda Nova do Imigrante a R$ 102,50. Laranja, a indústria, caixa de 40 quilos mais 800, em São Paulo a R$ 43,76. Lembrando mais uma vez que a apuração, as notícias dos hortifrutis, tem oferecimento da LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. João Batista. Muito bem. Gleidson, cadê o homem? Tá aí já? Gleidson? A internet foi... Cadê o Belinello, Gleidson? Tá aí? Não temos o Belinello, então deixa eu chamar uma matéria específica do Frederico, porque na sequência o Sérgio Braga vai falar com o Lucas Scheffer, lá no Rio Grande do Sul. Se prepara aí, o Sérgio, vai fazendo a conexão com o Thiago Scheffer, na verdade, né, lá no Rio Grande do Sul. Mas antes eu quero, já falando do Rio Grande do Sul, quero mostrar uma matéria que o Frederico Olive fez lá em Horizontina, naquele museu, Memorial da Evolução Agrícola, do Instituto John Deere. A história da agricultura brasileira começou com aqueles tratorzinhos e tal. E tá lá dentro do museu lá de Horizontina, tem todos esses tratores maravilhosos nesse Memorial da Evolução Agrícola. Veja a reportagem do Frederico Olive. Este ano, a John Deere vai comemorar 60 anos do lançamento da sua primeira colheitadeira de grãos automotriz fabricada no Brasil. Está aqui, ó, a SLC modelo 65A. E essa máquina revolucionou a agricultura brasileira. E parte de todo esse conhecimento, dessa história da evolução da agricultura, a gente encontra aqui no MEA, o Memorial da Evolução Agrícola, um oferecimento da John Deere para o conhecimento dessa bonita história da agricultura brasileira. O
que a gente pode encontrar de conhecimento daquilo que vocês têm para demonstrar aqui no museu? Bom, primeiro é uma honra sempre poder estar falando do Memorial, divulgando o Memorial nas mais diversas plataformas. Memorial é uma iniciativa do Instituto John Deere, então ele entrega para a sociedade uma experiência da agricultura brasileira ainda não vista em toda a América Latina. Estamos há 1 ano apenas de operação, já temos um impacto social e educativo com números surpreendentes. Outro dado importante, tudo que o Memorial desenvolve, pesquisa e entrega é gratuito, de classificação livre, então é um espaço democrático, onde todos podem viver uma grande experiência da agricultura brasileira, que não só falamos da história da agricultura brasileira, dos avanços da mecanização agrícola, mas também oferecemos um espaço de lazer, de convívio. Estamos falando de 64 mil metros quadrados de área. Então, além do prédio do Memorial, que é onde estamos agora, existe uma área externa que oferece esporte, lazer e convívio. Para você chegar nesse nível, né, de mecanização, de tecnologia, era uma comunidade muito envolvida, eram pessoas que vieram para cá. Existem os povos originários, mas também muitos colonos. Foi uma região colonizada muito tardiamente, né? Então, assim, houve um grande mutirão das comunidades para conseguir sair de ferramentas tradicionais, né, como a foice, a enxada, para chegar, para ir se trabalhando e se entendendo a necessidade da melhoria da produção, do aumento da produção. As crianças, quando chegam aqui, que a gente recebe, nós recebemos mais de 200 escolas, elas ficam maravilhadas e tentando entender como é que se fazia e como é que se chegou, né? Então, hoje que a tecnologia está na palma da mão, pilotagem de drones hoje atuando aí, né, no campo do agro, então a criançada ela tem essa volta, né, essa curva histórica da tecnologia e como é que a tecnologia, então, ela hoje está na palma da mão e como é que antes isso era produzido. E no final da visita aqui ao MEA, os visitantes podem conhecer um pouco mais da evolução da agricultura, para onde as pesquisas estão caminhando e também conhecem nessa maquete como que funciona uma fazenda profissional, uma fazenda de grande produção. E a gente pode observar aqui que tem tudo aquilo que o produtor tem mais de valioso, que é a sua residência, a sede da fazenda, a sua armazenagem de produtos, né, de insumos, né, da colheita. A gente aqui também tem uma outra área que demonstra a capacidade do produtor em produzir, armazenar e comercializar o seu produto. E o mais importante, a gente tem ali a área de produção com as máquinas agrícolas e aqui ao lado a integração da lavoura com a pecuária e também a floresta. Então isso traz uma visão para quem visita aqui o MEA de que o produtor agrícola brasileiro ele é preservacionista e, claro, né, produz alimentos, energia e fibras com sustentabilidade. E isso é um pouco do que a gente pôde conhecer aqui no MEA, que é o Museu da Evolução Agrícola, que tem apoio da John Deere. Realização da Foco, do Frederico. Belo vídeo, hein, Fred? Parabéns, hein? Que show, né? Sempre, que beleza. Agora vamos falar com aquele rapaz que me dá uma satisfação. Tinha um programa na televisão, ele deve ter ainda, na Record, lá, acho que é. O cara fala, vamos tirar chapéu. Tá? Hoje eu vou tirar chapéu novamente para o meu amigo Maurício Bellinello, Mercado de Commodities no Ar. Maurício, boa tarde. Fala, João, boa tarde a todos. Pô, eu tô com o chapéu ali, quase que ia pegar o chapéu para tirar para você. Ixi, a minha internet tá uma porcaria, mas tá. Melhorou. Por que a gente está falando isso, né? Parece que eu fico babando ovo aí pelo professor, porque o professor é muito meu amigo, um cara dedicado, só tem gente dedicada aqui. E ele falava para vocês, ó, o dólar, vamos segurar o dólar. Ele trabalha com os clientes dele. Ele fez travas no dólar, ele deve.
5,95, né, professor? A média dos nossos clientes esse ano ficou perto de 5,90, 5,95. A gente tem lotes que começaram lá nos 5,60, alguma coisa assim, até 5,50, mas também temos lotes nos 6,30, 6,20. Então, na média, a gente ficou perto dos 5,90, 5,95, João. Quem travou a 6,30 deve estar triste, não? Tá um pouco, João, vou falar, tá tudo viajando já. Ih, meu Deus. Viu? E agora, né? 5,40, quer dizer, no mínimo 50 centavos por dólar, né? Por dólar. Se você pega uma saca de 22 dólares aí, que é o que deve estar dando aí 22, depende da época que vendeu, a gente está falando de 11 reais por saca, João. Triste isso. Nossa Senhora. Bom, vamos lá. O que fazer agora? Esse dólar, está na hora de comprar? Então, o cavalinho do dólar alto já era, né? Agora ficou na retórica. Até mandei para o João uma brincadeira, que lá quando o mercado estava batendo 6,10, 6,20, muitos analistas especialistas prevendo o dólar a 7,20, 7,30, né? E agora a gente está em 5,40, né? O máximo que eu posso falar é tomou, né? Porque é para aprender que mercado não se trabalha com chute, né? E agora, João, com o dólar, depois que ele caiu, eu não vou até desconsiderar os 6,20, eu vou dizer R$6. Depois que ele caiu 60 centavos, né, que é uma média adequada de ser utilizado, a gente agora tem que pelo menos tomar cuidado com vendas. O que eu quero dizer com isso? Se você tem produtos agora que são lastreados em dólar, e isso pode ser soja, isso pode ser café, né? Depois a gente vai falar do café também. Mas, de qualquer forma, agora é uma hora bem ruim para vender, porque o dólar caiu demais, né? Agora é a hora que eu já venho falando há algumas semanas aqui de compra. Tudo que você compra que tem vínculo com dólar, agora potencialmente é uma boa hora para comprar comparativamente com o que estava 2 meses atrás, que estava lá nos 5,80. 5,90 e nos R$6 na virada do ano, né? Então, nesse momento agora, é uma boa hora de você alinhar pagamentos que sejam dolarizados em reais, porque é uma forma de você conseguir controlar ou assegurar o dólar em baixo patamar e com baixo custo. Eu não estou dizendo que, até porque eu não acredito que o dólar, ainda que ele faça um repique, eu não acho que existe qualquer motivo até agora que traga esse valor de volta para os R$6. Então, nesse momento, eu só acho que é importante você colocar o peso certo do lado certo da balança, né? Quando o dólar está alto, você vende o dólar. Quando o dólar está baixo, você compra o dólar. Ou seja, quando está alto, você ganha dinheiro com o que vale em dólar, produto que você vende. Quando ele está barato, o ideal é você comprar ele. Que forma que o agricultor compra? Nos seus próprios insumos. Em resumo, agora não é hora de vender. Não é só vender produtos dolarizados, né? Produtos que são referenciados no dólar. Tudo. Tudo. Até o arroz. Tudo. Até a galinha. Tudo. Tudo que é referenciado no dólar. Não é hora de vender. Agora, mas é hora de comprar. Comprar uma posição, né? Ou comprar insumos, né, professor? Isso, fertilizante. Eu estou falando que é muito engraçado que toda vez que o vídeo vai para o YouTube aparece uns engraçadinhos, né? Não, que aqui o fertilizante não para de subir. Então, deixa eu explicar. Né? Já falei isso aqui na última vez que eu participei com o Sérgio, inclusive, né? Que os fertilizantes nitrogenados eles estão no mesmo patamar de preço em dólar que eles estavam desde 2023, 2 anos parados nesse momento, né? Então você pode discutir o que você quiser, até porque eu falei aqui há 3 meses atrás que a janela dos fertilizantes em dólar estava aberta, né? Você podia ter comprado em dólar, esperado o dólar cair e fechado o dólar depois, que é o que muitos dos meus clientes fizeram, mas agora os insumos, de forma geral, eles estão altos, né? Baixos em relação ao dólar. O preço de referência dos fertilizantes, fosfatados, por exemplo, o cara que segurou fosfatado nos últimos 4 meses, porque queria esperar o dia perfeito, tomou bem tomado, porque os fosfatados voaram de preço nos últimos meses. Mas eu mantenho, se você faz... O que eu acho que falta, João, para o agricultor médio brasileiro, é ele entender que ele não vende ou compra um produto único em lugar nenhum. A soja dele tem soja, bushel, prêmio e dólar. O produto que ele compra, o fertilizante dele, tem fertilizante e dólar. Ou seja, se você disser ou acreditar que qualquer um desses 2 blocos
são uma coisa só, você vai perder dinheiro ano sim e ano também. E o ano que você não perder dinheiro, você deu uma dose de sorte desse tamanho. Enfim, eu aprendo muito com o professor, porque ele tem personalidade, ele ensina a gente aqui, ó. Não quero saber quem tem razão, eu não quero saber se eu tenho razão, não. Quero é ganhar dinheiro, né? Fica aí discutindo, blá, 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 blá. Não tem que discutir, cara. Trava, tá bom? Trava. Não tá bom? Passou o cavalinho. Aí entregou pro chinês. E sabe, só para comentar sobre cavalinho, até porque eu não vou perder a oportunidade agora, né? Porque a gente falou aqui também, quando o café bateu R$3.000, e alguns até mais altos do que isso, né? Muitos cafeicultores, né? 4,20. 4,20, né? Isso, mas a saca vendida a R$3.000 o café commodity ali na Cochupé, né? Ou até mais do que isso, né? Muita gente, 3.500 alguns lotes, né? Muita gente ficou apostando de novo, assim como o dólar quando fez 6,30, falaram em 7,30, quando o café bateu 3,500, estavam falando de 4 e 4,5. Agora, nesse momento, tem lote sendo vendido a menos de 2.000. De novo, né, professor? Para ver, não tem razão, não tem lá. O grande pulo do gato mesmo, a sua orientação é sempre olhar o prêmio. Valeu o prêmio, deu margem, pega, cara. Mas quando? Não hoje, dentro do dia. Vai pegar no que vem, né? O Brando está falando, vai pegar julho na soja, vai pegar julho do ano que vem. Isso. Pode, se for 11,10, 11,20, pega, né? O importante é saber o prêmio, né, professor? Essa é a lição que fica. E o prêmio é muito importante, o prêmio da operação, quanto você paga para montar ela. E segundo, João, é lembrar que você não tem a menor obrigação de saber o futuro. Você tem que saber o seguinte, ó, há 6 meses atrás, estou falando um número ruim aqui de cabeça, a soja bateu 9,50. Você tem agora, ontem, o contrato maio bateu 10,94, ontem, o maio. O julho, como o Brandalize falou, bateu os 11. Ou seja, você tá com vontade, quer ficar mais tranquilo, quer dormir melhor, começa. Faz um seguro. Faz um lotezinho, 10%, não sei quanto, mas começa, entende? Para dormir melhor. Sabe por que eu estou falando isso, João? Vou dar um exemplo da safra de soja que acabou agora, né? A gente tem agora uma situação que a soja acabou e os caras discutiram tudo. Discutiram que a soja brasileira ia quebrar em 30%, falaram que o dólar ia para R$8, a soja não quebrou, o dólar não foi para R$8, e aí o cara agora tem que engolir uma oferta que é horrível para ele. Por quê? Porque o dólar passou, meu cliente médio ganhou de 11 a 12 reais a mais por saca. Só no dólar. Nos prêmios e no bucho esse ano, que não foi muito bom, deu 2, 3 reais. Pergunto a você que está me ouvindo, 12 a 14 reais a mais por saca, ajudava ou piorava a sua situação? E só para comentar, essas estratégias que eu estou comentando agora, e eu falei ao vivo todas elas aqui desde o ano passado, tá tudo gravado, você não precisa nem acreditar em mim, entendeu? Tá lá, pode pegar o vídeo para trás que você vai encontrar. Começaram entre julho e agosto do ano passado. Para proteger a safra desse ano, eu começo quase um ano antes. Você vai achar mesmo que você que vai colher em março, abril, maio, não sei quando é que você colhe, você vai bater a hora que o caminhão encostar na trading ali, é ali que você vai fazer dinheiro? Vou falar para você, pense 2 vezes antes de acreditar nisso. Eu faço uma combinação contigo. Segunda-feira você vai voltar e eu vou estar de chapéu para tirar o chapéu para você. Falou, Mauricio? Grande abraço, João. Vamos estar por aqui. Ótimo fim de semana. Pai do Mauricinho. Maurício Belinello, obrigado, Deus te abençoe e vamos em frente. Agora sim, vou voltar ao Sérgio Braga. Alô, pessoal do Rio Grande do Sul. Também essa lição do Maurício serve para vocês saírem desse desespero. Mas daqui a pouco o Thiago Scheffer vai estar conosco. Mas antes, o Sérgio Braga vai trazer os preços do café e o ensinamento de um aluno do professor Maurício Belinello, o Bruno Labs, falando do mercado de futuros de café. Ele entende de café físico e aprendeu muito de futuros com o Maurício. Mercado de café no ar. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Isso é a referência do mercado de Nova York, que tem nos Estados Unidos um feriado nacional, Bolsa de Londres também, praticamente com os negócios travados nas mesmas cotações de ontem. Ontem, café fechou a 287,85, queda de 1,15% para o setembro. Demais posições também apresentaram queda. Essa pressão tem sido registrada desde o rompimento aí dos $3 por libra peso para o vencimento mais
negociados na Bolsa de Chicago, da Bolsa de Nova York, aliás, setembro a 287,85, dezembro 288, 282,10, março 276,55, maio 271,80. Isso é resultado de ontem para o café em Nova York. Na B3, negociações praticamente sem referência também, $342,90, dezembro, queda de 0,17%. Bruno Labres conosco, comenta o mercado do café nesta sexta-feira largada, que tem ajustes previstos para a próxima semana na volta do feriado. Bruno, boa tarde para você. Muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Sextou! Temos somente a Bolsa de Londres operando hoje, pois é feriado lá em Nova York. Sendo assim, nós deveremos ter um dia bem tranquilo no quesito preço no mercado físico, sem grandes alterações. Ambos os cafés seguem se segurando acima dos importantes suportes de 280 para o Arábica e 3.500 para o Conilon. E como dissemos ontem, isto é um bom sinal, certo? Bom, o roubo de cafés em propriedades rurais aumentou muito esse ano por conta dos altos preços que as sacas de café atingiram, pessoal. Infelizmente, deveremos bater o recorde negativo desse tipo de delito para o café nesse ano safra. Isso claramente não é uma boa notícia. Produtor, a mensagem vai para você. Fique atento e proteja seu patrimônio como puder, porque infelizmente está todo mundo sabendo que o café está bem valorizado, tanto os bons quanto os maus. Vamos aguardar se o repique que a gente espera vem nos pregões da semana que vem. E, como diz João Batista Olive, vamos em frente. Um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira. Obrigado, Bruno. Bom fim de semana para você também. Até segunda-feira nós vamos imediatamente falar sobre o drama dos produtores gaúchos que estão aí mobilizados há pelo menos 51 dias em todas as estradas, rodovias, praticamente em todas as cidades do Rio Grande do Sul, pelo movimento da securitização, para que ocorra um alongamento do prazo do pagamento das dívidas que foram, infelizmente, acumuladas diante desses problemas com relação ao clima e safras frustradas, praticamente 3 safras seguidas. Nós vamos até São Pedro do Sul conversar com o Tiago Scheffer, que já está conosco. Tiago, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes que estão ligados ao Tempo e Dinheiro. Você está em São Pedro do Sul nesse momento, mas você comentava que iria se deslocar para outras regiões também, para outras cidades que têm o mesmo movimento, mobilizações que continuam aí pelo Rio Grande do Sul. É isso, Tiago? Isso, assim, ó. A gente teve hoje uma movimentação muito grande na parte da manhã em São Pedro do Sul, onde tivemos em torno de 150 tratores e aproximadamente 1.000 produtores de toda a região central do estado e de todo o estado também. E agora, na parte da tarde, agora a partir da 1h30, estamos aqui em São Vicente do Sul, também onde terá um grande tratoraço, né, com o pessoal, reivindicando a securitização, né? Hoje, agora, nesse momento, estou em São Vicente do Sul. O pessoal está se deslocando do trevo da cidade, de São Vicente do Sul, para dentro da cidade, aqui em frente às instituições financeiras no centro de São Vicente do Sul. Bom, aí a pergunta é aquela, algum alento, alguma novidade em relação a esse pleito, porque o drama continua, né? Praticamente as dívidas estão vencendo, os municípios, o comércio, as famílias estão praticamente desestruturadas, né? Com essa falta, né? Com essa falta de atenção para vocês produtores aí do Rio Grande do Sul, não? Exatamente. Hoje dá-se para dizer que faz mais, que nem o senhor relatou, faz mais de 50 dias que a gente está às margens das rodovias e se movimentando em todos os municípios no estado do Rio Grande do Sul, né? Em vários pontos do estado do Rio Grande do Sul. E a gente já praticamente perto dos 90 dias para começar o plantio da próxima safra. E a gente não tem, como dizer assim, garantia nenhuma
que a gente vai conseguir acessar o plano safra desse ano, dessa próxima safra. Então, tem uma leve, vamos dizer assim, alguma coisa nesse sentido, uma leve abertura do governo em relação à securitização. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Que o Senado e a Câmara dos Deputados entram em recesso nos próximos dias. Estamos aguardando ansiosamente, né, que o governo se posicione perante a isso, né? Bom, nós temos aqui, estamos exibindo inclusive algumas fotos que você encaminhou para a gente, na mobilização logo pela manhã. Muita gente, e a mobilização continua até que momento? Vai prosseguir até quando, Tiago? Assim, a gente, que nem eu volto a lhe dizer, hoje, agora na parte da tarde, nós estamos em São Vicente do Sul, né, um município próximo a São Pedro, dá em torno de 60 quilômetros aqui de São Pedro do Sul, e o movimento vai até o final do dia, essa movimentação dentro da cidade. Mas os pontos de mobilização dentro do estado vão continuar, até que o governo federal ouça as nossas demandas, né? A demanda do agricultor, na verdade, né? Até hoje, pela manhã, na parte da manhã, em São Pedro do Sul, já esteve conosco várias lideranças, vários deputados e até o senhor Irineu Ortiz ali da ProSoja, e isso ele deixou muito claro e muito firme, que é para a gente continuar com as mobilizações, né? Continuar para a gente pressionar o governo. Agora, essa pressão, 50 dias, está adiantando? O que mais pode ser feito para poder tentar, lógico, sensibilizar o governo federal para que atenda esse pleito na produção de alimentos, de comida, né? Como a gente sempre ressalta, e principalmente em socorro a vocês para que permaneçam na atividade, né? E permaneçam no Rio Grande do Sul produzindo alimentos, né? Produzindo alimentos para o Brasil e para o mundo. O que está faltando desse governo para poder ocorrer, né? Ter essa sensibilidade e atender o pleito de vocês? Tchê, como é que eu vou lhe dizer assim, ó, parece que o governo não tem interesse em ajudar o agricultor, não só do Rio Grande do Sul, como no Brasil inteiro. Parece que a agricultura no Brasil inteiro está um pouco esquecido pelo governo. O governo não tem interesse nenhum em ajudar ou de alavancar a agricultura, né? Porque a gente vê a agricultura começou de um graves reações climáticas que aconteceu nos últimos 4, 5 anos aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente vê já relatos de outros estados, como Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, que também estão ingressando nessa securitização, né? Então a gente vê que apenas começou pelo Rio Grande do Sul, mas a demanda pela securitização e o socorro pela securitização já está sendo nível nacional. E o governo parece que ainda não conseguiu entender a gravidade do problema que está acontecendo na agricultura gaúcha e no Brasil inteiro. Bom, para finalizar, lógico, a gente vai estar sempre em contato com vocês, né, aí do Rio Grande do Sul. Plano Safra anunciado. Para vocês até significa, né, praticamente uma provocação. É lógico que não, mas diante da situação que vocês estão, de ter acesso, né, muitos de vocês estão inadimplentes, sem condições de pagar aquilo que já foi assumido anteriormente. Falar de Plano Safra agora é ironia, por dizer assim. Talvez esse seja o melhor termo, não, Tiago? Não deixa de ser uma ironia, porque, vamos dizer assim, o Plano Safra saiu o Plano Safra, mas é que eu volto a dizer, quem é que garante que eu, Thiago e muitos agricultores vão conseguir acessar esse Plano Safra? A maioria dos gaúchos, cerca de 80% dos gaúchos agricultores estão negativados, não tem crédito, o pessoal não tem crédito nas instituições financeiras e não conseguem acessar, ou não vão conseguir acessar o Plano Safra, né? O pessoal não está conseguindo alongar suas dívidas. Então, a primeira coisa, nós temos que alongar as dívidas para abrir crédito, abrir novos créditos para a gente conseguir acessar esse Plano Safra. Então, não adianta nós ter um Plano Safra, sendo que a gente não conseguiu alongar nossas dívidas ainda. E o pessoal, a maior parte estão negativados, o pessoal estão sentindo sérios problemas de instituições financeiras, né, nesse sentido, para conseguir alongar suas dívidas, né. Agora, nesse momento, chegando os tratores e maquinário aqui no centro de São Vicente do Sul também, né.
Olha, inclusive estou acompanhando, né, ao fundo. Você, inclusive, tinha mandado outro vídeo para a gente. Será que dá tempo de mostrar o vídeo antes dessa chegada desses maquinários, dessas máquinas? Mostra para a gente, né, Gleidson, coloca para a gente o vídeo que o próprio Thiago gravou, porque na sequência vai dar tempo de mostrar. Opa, não precisa não. Não, está chegando aí praticamente, como é que a gente pode falar que é esse protesto dessas máquinas? Como é que a gente pode falar a respeito desse maquinário que está chegando aí? Né? É a única saída, né? Mostrar a força que vocês têm, né? E a garra de continuar na atividade. É isso, Thiago? Oi, Thiago. A gente está acompanhando, inclusive o Thiago Scheffer está mostrando essas imagens direto de São Vicente do Sul, a chegada das máquinas desse novo protesto. Aliás, são várias mobilizações, protestos marcados nessa sexta-feira, e aí está exatamente o resultado daquilo que os produtores estão aguardando, né? Alongamento da dívida, securitização, que infelizmente não sai, não tem uma sensibilidade do governo federal nesse momento. Tiago, quero te agradecer, né? Sem dúvida a gente vai continuar em contato para que a gente possa ter outras informações. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado pela participação. A gente continua acompanhando o pleito de vocês aí. Acho que o Thiago não está nos ouvindo. A gente deixa aqui o especial agradecimento ao Thiago Scheffer, direto de São Vicente do Sul. Nossa solidariedade a todos os produtores que estão nessa situação. Vamos agora ao mercado de pecuária, Gleidson, vamos lá? Bom, o mercado futuro hoje devolve parte daquilo que foi registrado de alta ontem. Todas as posições vinham em queda, seguem em queda nesse momento. R$ 312,70 vale arroba para o julho, 0,38% de queda. Agosto, R$ 319,00, 0,31 de queda. Setembro, R$ 323,00, 0,48 de queda. Outubro, 330 e 35, 0,56 de queda. Mercado físico, 7 praças em queda. 305,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, sul da Bahia, 279 no prazo, oeste da Bahia, 280,50, MT ao norte, 313,50. Próxima tela, mais praças também de comercialização no Mato Grosso, região sudoeste do MT, 305,50, a mesma cotação de Cuiabá, 305,50. Sudeste do MT, 305,50, noroeste do Paraná, 304,50. Isabela Zabate, direto do CPE, comenta o mercado do boi gordo conosco nesta sexta-feira. Boa tarde, Isabela. Boa tarde. A primeira semana de julho está quase se encerrando e a nossa percepção é de que agentes frigoríficos apresentam baixa necessidade de compra, muito pelo fato das escalas de abate estarem alongadas, em torno aí de 10 e 20 dias. Então, quem está negociando no mercado spot acaba ofertando preços menores em relação ao intervalo do dia anterior. Apesar desse cenário, muitos pecuaristas acreditam que esse movimento de queda não durará muito. Então, eles não estão apressados para entregar os lotes de animais, com medo de novas quedas. Então, estamos acompanhando aí que eles estão segurando um pouco os animais na expectativa de que ocorra uma melhora nos próximos dias. No estado de São Paulo, o indicador CPE-ESAL, que fechou ontem a 310,40. O mercado atacadista da carne com osso na Grande São Paulo apresenta um cenário parecido, com quedas em todos os cortes. Ontem, a carcaça casada bovina fechou a R$ 21,72 o quilo. Já para o mercado de reposição, temos acompanhado que estão ocorrendo boas movimentações nos leilões, principalmente para as categorias de bezerro e bezerras. Então, os preços aí estão firmes. Já para o boi magro, temos acompanhado que houve uma queda nos valores, principalmente pela questão da queda no valor do boi gordo e também devido à qualidade dos animais. Desejamos a todos ótimas negociações.
Obrigado. Isabela Camargo, conosco direto de Bebedouro, também sobre o mercado do boi gordo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, então hoje eu trouxe um pouquinho sobre o mercado de reposição, o que a gente observou em junho e como ficou a relação de troca, arrobas de boi gordo aí pelas categorias de reposição. Então, primeiro traçando de maneira geral o que a gente observou em relação ao mercado das categorias mais jovens, né? E a gente viu no início de junho com baixa movimentação, isso acabou colaborando aí para preços abaixo da referência mais para o final do mês, a gente já observou uma melhora em relação à movimentação e nos últimos dias, preços andando de lado. Por outro lado, no mercado do boi gordo, junho foi marcado por preços mais firmes para a arroba do boi gordo, quando a gente compara ao mercado de reposição. A oferta aí ajustada colaborou para esse cenário de firmeza em relação ao mercado, e isso fez com que a gente tivesse uma melhora no poder de compra do pecuarista que faz a engorda. Então, em junho, foram necessárias 8,8 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro. Essa relação teve uma queda de 3,4% quando a gente compara ao mês anterior. Ela ficou praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado. E em relação o boi magro, em junho, né, foram necessárias 12,95 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro, e essa relação ficou 3,2% menor que o mês anterior. Vale destacar aqui, né, que a gente considera a Praça de São Paulo para fazer essa relação. Então, o poder de compra do pecuarista que faz a engorda melhorou em relação ao mês anterior e ficou praticamente estável quando a gente compara ao mesmo período do ano passado. E aí, pensando no período que a gente vive agora, né, do confinamento, eu trouxe também essa relação quando a gente pega arrobas de boi gordo com boi magro mais 700 quilos de milho. E em junho essa relação ficou né, em 15,49 arrobas de boi gordo para a compra, então, da reposição mais o milho. E esse valor é 4,1% menor que o mês anterior e 3,4% menor que o mesmo período do ano passado. Então, esse é o cenário que a gente observou em junho. Vamos ficar atento aí para o que vem acontecendo em julho. A gente vê uma semana aí de preços andando de lado para a arroba do boi gordo, alguns testes, né, de alguns frigoríficos aí com escala mais confortáveis, mas vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias e a gente traz mais informações para vocês. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E com essas informações do mercado de pecuária, encerramos essa edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, lembrando mais uma vez e sempre que nossas reportagens, os cortes, edições estão nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Mas vá lá, além de acompanhar todos esses detalhes, curta, comente, compartilhe, desce o dedo lá, inclusive nas mídias sociais, dá aquele joinha para que a gente continue para que a gente continue cada vez mais firme nas notícias, nas informações do agronegócio brasileiro. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Um abraço especial à equipe de Campinas. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 12h30, com uma nova edição do Tempo e Dinheiro. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.